Bem, então, boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao nosso... Já me perdi nas contas, mas deve ser o nosso 5º encontro, né, pessoal? Hoje nós vamos falar do capítulo 7, salvo engano, capítulo 7. Eu não sei o que acontece com a minha câmera, que desfoca. Acho que daqui a pouco vai... Não sei se é o... enfim. Não sei se é a distância. Bom, vai ficar assim desfocado mesmo. Paciência. Vamos começar então, pessoal. Vou fazer uma rápida apresentação do capítulo de hoje. O capítulo de hoje é sobre a taxa de mais-valia, né? É um capítulo razoavelmente simples, tem 3, 4, 5... Tem 6 páginas, pessoal, mas na verdade o conteúdo se concentra ali, mais ou menos no meio do capítulo, né? E é um conteúdo tranquilo. Para quem deu uma olhada na videoaula, vocês devem ter observado que eu incluo mais 2... Ai, que nervoso essa minha câmera aqui, gente do céu. Eu acho que é a luz aqui do meu... Eu tenho pouca luz aqui. Isto está me irritando. Meu filho dando palpite. Não sei o que é, gente. O que é isso? Bom, enfim. Deixa eu desligar aqui só um pouquinho. Desculpa, pessoal, só desliguei aqui. Então, é um capítulo relativamente tranquilo, né? Para quem deu uma olhada na videoaula, devem ter observado que eu coloco lá mais 2 medidas, que é a taxa de lucro e a margem de lucro, né? Então, a gente pode dar uma olhada rápida, mas o objetivo do capítulo, pessoal, é falar sobre a taxa de mais-valia, tá? Que a taxa de lucro, o Marx vai falar só lá no capítulo 2 do livro 3, né? Mas eu gosto de trazer essas 3 medidas juntas, porque sempre surgem perguntas, né, principalmente de aluno de economia, né? Aluno de economia que está sempre ligado na taxa de lucro, então sempre aparecem essas perguntas, né, de como é que isso daí é calculado. Bom, a taxa de mais-valia, pessoal, ela mede o quê? Ela é uma medida de expansão do capital, ou seja, uma medida de valorização do capital, mas é uma medida de valorização muito particular, porque ela é uma medida de valorização do capital adiantado, do capital, em relação à fonte do valor, né? Em relação ao capital variável, né? Que é diferente de outras medidas de valorização do capital, inclusive outras que mais interessam ao capitalista, como, por exemplo, a taxa de lucro, que é efetivamente a medida de valorização que o capitalista conhece e que interessa efetivamente para ele, né? Então, o Marx começa esse capítulo falando, né, sobre as partes componentes do capital, e ele fala uma coisa importante, pessoal, deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui o meu slide, que fica mais fácil de olhar. Tá todo mundo vendo aqui a minha tela? Eu não sei se eu consigo maximizar, deixa eu ver. Mas se não aparecer maximizado, não tem problema, já dá para vocês verem, né? Vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Sim. Isso aqui é uma coisa importante que o Marx apresenta aqui, e depois ele retoma no próximo capítulo, né, no capítulo da jornada de trabalho, que é a divisão da jornada de trabalho em 2 grandes partes, né? Uma primeira parte, que ele vai chamar de tempo de trabalho necessário, então, normalmente a gente chama de N minúsculo, né? Essa parte da jornada, e é necessário em relação ao quê, né, pessoal? Por que é tempo de trabalho necessário? É a parte da jornada onde o trabalhador produz as mercadorias que equivalem ao seu ganho monetário que reproduz o seu próprio valor, né? Então, obviamente, imagine um trabalhador da indústria têxtil, né? Que é o exemplo que a gente tem tomado. Nessa, eu estou tomando uma jornada de 8 horas, mas vocês devem ter observado que o Marx toma sempre como exemplo uma jornada de 12 horas. Mas imagine uma jornada de 8 horas, que é a nossa jornada normal, né? Imagine um trabalhador qualquer da indústria têxtil, por exemplo, as 4 primeiras horas, supondo uma taxa de mais-valia, que nós estamos vendo agora, né? Supondo uma taxa de mais-valia de 100%, significa dizer que as 4 primeiras horas da jornada, o trabalhador está produzindo esses artigos têxteis, né? Que vão ser vendidos pelo capitalista depois do processo findado, e que, ao vender, recupera o valor monetário
pago na forma de salários. Portanto, recupera o valor que o capitalista pagou ao trabalhador no ato da compra da mercadoria força de trabalho. Ou seja, é a parte da jornada onde o trabalhador reproduz o seu próprio valor. Tá? É por isso que o Marx chama de tempo de trabalho necessário. Ele está despendendo ali um tempo de trabalho necessário à sua própria reprodução. Findado essas 4 horas, tudo que o trabalhador trabalhar além dessas 4 horas é considerado tempo de trabalho excedente, né? Excedente em relação a quê? Excedente em relação às necessidades de reprodução do valor da força de trabalho. E a gente vai chamar esse tempo de trabalho excedente de mais-valia. Pessoal, estão me ouvindo agora? Eu apertei aqui uma coisa sem querer. Então, no capitalismo, o tempo de trabalho excedente a gente chama de mais-valia. Né? Então, o tamanho desse tempo excedente vai depender de vários fatores, vai depender do ramo de trabalho que a gente está considerando, vai depender do nível de tecnologia utilizado nesse ramo de trabalho, vai depender da capacidade que o capitalista tem de fazer o controle do processo de trabalho, portanto, controlar a intensidade do trabalho, controlar a qualidade do trabalho, enfim, depende de diversos fatores. Mas o importante é a gente notar aqui que a jornada de trabalho é dividida nesses 2 grandes componentes, né, pessoal? E aí, com base nisso, o Marx vai apresentar o que ele chama de taxa de mais-valia, né? Então, a taxa de mais-valia ele chama também de grau de exploração da força de trabalho, né? Então, a taxa de mais-valia é essa medida de quanto o capital se valorizou em relação à fonte do valor, em relação ao próprio capital variável. Aqui é preciso tomar cuidado com a notação, pessoal, pelo seguinte, a gente vai sempre chamar a taxa de mais-valia de M', né? A gente sempre chama as taxas com essa linha, né? Então, por exemplo, a taxa de lucro vai ser o L', a mais-valia vai ser o M'. E a taxa de mais-valia nada mais é do que a razão, né? A divisão entre esse excedente produzido, que nós chamamos de mais-valia, então isso daqui é massa, né? É um valor absoluto, dividido pelo valor da força de trabalho, ou seja, pela fonte do valor, né? Pelo elemento responsável por criar o valor novo, né? Deixa eu só voltar no slide de cima e falar uma coisa aqui, pessoal. Tudo que é produzido aqui nesta jornada de trabalho, o Marx chama de valor novo, né? É valor novo por quê? Porque é só isso daqui que é coisa nova criada nessa jornada. Toda a parte de trabalho, todo o tempo de trabalho relacionado aos meios de produção é valor velho, digamos assim, é trabalho morto, né, como o Marx chama. Então, se opõe ao valor novo criado, tá? Embora se oponha, né, ambos fazem parte do valor da nova mercadoria criada, tá? Então, a taxa de mais-valia nada mais é do que a razão entre essas 2 variáveis aqui. A quantidade de trabalho não pago produzida, que é a nossa mais-valia, e a fonte que produziu esse trabalho não pago. Aqui, pessoal, eu coloquei o VF, porque eu posso estar considerando, eu posso calcular a mais-valia com base em uma jornada de trabalho. Se eu estou fazendo isso com base em uma jornada de trabalho, com base em um trabalhador, eu colocaria o valor da força de trabalho desse trabalhador, né, na parte de baixo, e a mais-valia produzida por esse trabalhador na parte de cima. Mas eu posso calcular também a mais-valia de uma empresa que contrata N trabalhadores, né? Então, mas nesse caso, nós teremos daí não mais o valor da força de trabalho, mas daí já é o nosso capital variável, tá? Porque o capital variável nada mais é do que o valor da força de trabalho multiplicado pelo número de trabalhadores que a empresa em questão contrata, certo? Então, a mais-valia seria, então, a massa de trabalho excedente, ou seja, todo o trabalho excedente produzido por todos aqueles trabalhadores num determinado período, dividido pela quantidade, pela massa também salarial. A gente pode entender isso daqui como massa salarial se a gente supor que o trabalhador, de fato, receba o valor da sua força de trabalho. A gente já adiantou isso, a gente sabe que isso normalmente não ocorre, mas a gente pode chamar de massa salarial no sentido de que é a folha de pagamento, né, da determinada empresa, a quantidade que foi paga aos trabalhadores para produzir esse determinado trabalho excedente. Tá?
Isso daqui, pessoal, em geral, o foco do capítulo é isso, tá? Depois eu apresentei mais duas formas, duas medidas de valorização do capital, que é a taxa de lucro, né? Só para a gente contrapor a diferença da taxa de mais-valia em relação à taxa de lucro. Então, enquanto a taxa de mais-valia é uma medida de valorização do capital em relação ao capital variável, a taxa de lucro é uma medida de valorização em relação ao capital total. Olha o que vem aqui embaixo, é o nosso C maiúsculo, né? Que é composto pelo C minúsculo e o V minúsculo, onde o C minúsculo é o nosso capital constante, ou seja, refere-se ao valor dos meios de produção, tanto as máquinas, instrumentos, equipamentos, quanto as matérias-primas. Professora? Oi. Desculpa, eu não sei se é só o meu aqui, mas está trancada na tela da mais-valia. Ai, que droga. Então ele não tá passando, né? Não. Então eu vou minimizar aqui e passar. Agora passou. Agora mudou. Ele maximizado, esse daí é um defeito do Teams, sabe? Ele maximizado, ele não passa, mas enfim. Só para a gente contrapor aqui ó, a taxa de lucro, pessoal, que diferentemente da taxa de mais-valia, né? Na taxa de mais-valia era o M dividido pelo V. Na taxa de lucro é o M dividido pelo C mais V. Então, notem que tem um componente a mais aqui embaixo, e isso vai fazer com que a taxa de lucro sempre seja uma variável menor do que a taxa de mais-valia, né? Porque a mais-valia está sendo dividida por uma quantidade maior de valor. E, além dessa, tem uma outra possibilidade de medida do capital, que é a margem de lucro. A margem de lucro ela vai ser o seguinte: ao invés de eu dividir a mais-valia pelo capital adiantado, eu divido ela pelo capital consumido. Lembram qual é a diferença do capital adiantado em relação ao capital consumido? No capital adiantado, eu tenho o C mais V, e o Czinho, ele contempla o capital fixo e o capital constante circulante. No capital consumido, não. No capital consumido, eu não tenho o capital fixo por completo, eu tenho apenas a depreciação. Porque é apenas a depreciação que, de fato, foi consumida naquele período específico de análise, né? Mas de qualquer maneira, essa também é uma forma, né, de se medir a expansão do capital, que é bastante utilizada, inclusive, aí pelos capitalistas, né? Mas a que interessa, de fato, mais para o capitalista é a taxa de lucro, que a gente vai ver com mais detalhe lá no livro 3. E o que interessa para nós, classe trabalhadora, né? Não que para o capitalista não interessa a taxa de mais-valia, interessa, né, pessoal? Mas, na verdade, tendo em vista que as categorias da sociedade capitalista são categorias da aparência, né? O capitalista, se ele nunca leu Marx, ele nem sabe o que é taxa de mais-valia, né? O que ele conhece é um negócio chamado taxa de lucro. Porque a mistificação causada pela taxa de lucro faz o capitalista acreditar que todo o seu ganho advém de uma forma igual, né, homogênea, de todas as partes componentes do capital, né, tanto do capital constante quanto do capital variável. Então, por isso que essa medida de valorização que coloca a mais-valia em razão do capital adiantado total é uma medida bem importante para o capitalista, é o que ele mais usa, né? Mas para nós, enquanto classe trabalhadora, a taxa de mais-valia é uma medida importante, porque nos dá, né, uma ideia do tamanho da exploração, né? Então, é uma coisa importante nesse sentido. Eu acho que esse é o principal do capítulo, pessoal. Então, eu abro agora para vocês tirarem dúvidas específicas sobre alguma coisa que não tenha ficado claro, tá? Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha. Enquanto isso, eu vou tentar ver o que acontece com a minha câmera. Eu acho que é falta de luz mesmo. Então, pessoal, dúvidas? O que ficou aí desse capítulo que não ficou bem esclarecido? Ou foi um capítulo tranquilo? Eu acho um capítulo tranquilo, né? Mas o Marx, como sempre, ele é bastante prolixo, né? Ele fala bastante, explica assim, tintim por tintim. Não sei se nessa explicação aí acabou ficando alguma coisa não explicada para vocês.
Pode falar, Almiro. Bom, ninguém se habilitar. Almiro, nosso contribuidor oficial. Pode falar. Eu abro os debates aí, então, já que ninguém começa. Tá Não, certo. nesse capítulo, isso já vem de algum tempo, mas nesse capítulo principalmente, né? Assim, me parece que é algo tão aleatório, essa taxa de mais valor, né? Que é algo, sei lá, tá. A gente sabe que o Marx tirou da realidade, mas parece que ele tirou da cabeça dele, né? Parece algo, entende o que eu quero dizer? Entendo. É algo tão aleatório. Da onde que ele tira? Como é que, na verdade, é tão difícil mensurar isso, né? Porque a taxa de lucro é muito fácil mensurar, né? Sabe Mas que não é... Por exemplo, se a gente tivesse dados de empresa, que normalmente são dados, né, que não são divulgados assim para a gente, mas se a gente tivesse esses dados reais, a gente conseguiria calcular, né? Eu, de fato, acho que o Marx utiliza, assim, com bastante frequência, a taxa de mais-valia de 100%. Eu acredito que seja um exemplo arbitrário, que ele escolheu para facilitar a análise dele, é uma conta que é fácil de fazer, o 100%, né? São dois valores iguais sempre, então você sempre divide a jornada no meio, então uma jornada de 12 horas, né? Então, de fato, é isso. Mas não é difícil de calcular, sabe, Almiro? Se você tiver os dados, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa e saiba, o que a gente precisa é uma coisa que é importante, e que daí, metodologicamente, sim, isso é a parte mais difícil, fazer a correspondência das estatísticas existentes com os conceitos do Marx, né? Então, por exemplo, imagine que você tem uma empresa que você quer calcular a taxa de mais-valia. Você tem que dar um jeito, você pega, por exemplo, para o M, né? Para uma proxy do M, você vai pegar o lucro lá da empresa, né? Tem várias coisas aí envolvidas, né? Quando você começa a lidar com estatística empírica, aí você vai, mas eu pego o lucro bruto ou eu pego o lucro líquido? Na questão da folha de pagamento, eu pego a quantidade de salários dos trabalhadores, eu deduzo a contribuição da Previdência ou eu não deduzo? Eu tenho ou não tenho que excluir certos trabalhadores? Então, por exemplo, o primeiro trabalho importante que seria fazer é retirar os trabalhadores improdutivos. Às vezes não é fácil fazer isso, né? Às vezes está tudo misturado. Numa empresa até seria mais fácil fazer, porque na empresa, sei lá, uma quantidade menor de trabalhadores, você pode fazer na unha ali, tirar direitinho. Mas, por exemplo, eu já fiz um cálculo da taxa de mais-valia para o Brasil. É um cálculo super aproximado. Por quê? Porque eu precisei, de forma bem bruta, né, bem grosseira, tentar retirar esses trabalhadores improdutivos da conta. Então, quando você vai lá na matriz de contabilidade social, na tabela de recursos e usos, tem lá uma matriz que é o valor adicionado bruto. E essa matriz vai trazer para você as remunerações, o excedente operacional bruto, que daí seria a nossa mais-valia, mas ela ainda precisa ser filtrada, né? E traz separado, olha que curioso, ele traz separado o rendimento dos autônomos. Eles chamam de rendimento misto. Né? Então, esse rendimento dos autônomos você já pode tirar de cara, porque ele não vai fazer parte da nossa taxa de mais-valia. Tá? Isso é fácil de tirar. Agora, nas remunerações lá, essa tabela, né, de recursos e usos, ela vem dividida em 12 setores de atividade econômica. Não vou lembrar exatamente como é que eles dividiram, mas tem lá agricultura, indústria, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem uma coluna lá, comércio, tem outra coluna lá, atividades financeiras, tem outra coluna chamada atividades do Estado, saúde e educação, tem lá separadinho. Então, eu consigo, de uma forma bem grosseira, retirar aquilo que a gente considera trabalho não produtivo, porque não pode ir no nosso denominador, no nosso vizinho, o pagamento de salário dos trabalhadores improdutivos, porque eles, o pagamento de salário deles, em teoria, é uma parte da mais-valia, uma dedução da mais-valia, né? Então, a gente teria que deduzir isso. Então, você tira lá, você pode tirar todas as colunas que você considera que é trabalho improdutivo, fica só o que é capital industrial de fato. Aí sim, você faz o somatório, você tem o teu V. E aí, a mais-valia, você precisa acrescentar algumas coisas. Você vai pegar o excedente operacional bruto, vai somar a remuneração dos trabalhadores improdutivos, você tem que somar aqui, porque ela é mais-valia, né? E aí sim você consegue fazer a divisão. Então, assim, dá para calcular, mas requer um tratamento metodológico dos dados.
do ponto de vista da empresa individual, é mais fácil de calcular a mais-valia específica de uma empresa, embora ela não tenha tanto significado, né, pessoal? Porque depois, como a gente vai ver lá no livro 3, né? Na verdade, as empresas não se apropriam da mais-valia que elas produzem, né? A formação da taxa média de lucro e do lucro médio promove uma redistribuição da mais-valia produzida de acordo com essa taxa de lucro médio. Mas, de qualquer maneira, seria algum tipo de aproximação, né, para a gente saber mais ou menos o tamanho dessa exploração em cada um dos ramos. E vai ser bem diferente a depender se o ramo é mais automatizado ou se é menos automatizado, se aquele capitalista específico impõe uma intensidade do trabalho maior ou menor, né? Se ele faz um controle do processo de trabalho mais eficiente ou menos eficiente, enfim, isso vai depender. Então, se é 100%, se é mais do que 100%, daí depende mesmo de cálculo empírico, pessoal, não tem muito como escapar disso, tá? Esses exemplos que o Marx usa, na minha opinião, é para facilitar mesmo, porque 100% você divide a jornada no meio ali, fica bem mais fácil fazer a conta. Mas em alguns momentos ele até mostra, né? Taxas de mais-valia maiores, menores, enfim. Mas, assim, não acho que seja... Bom, até pode ser, na verdade, eu nunca encontrei no Marx uma explicação dele, por que ele, né? Ele tinha à disposição lá os dados da empresa do Engels, talvez ele tenha feito algum tipo de cálculo, né? Não sei, realmente nunca encontrei essa informação nos capítulos, talvez em alguma carta do Marx para o Engels, do Engels para o Marx, a gente encontre vestígios dessa discussão, mas eu realmente não conheço. É isso, pessoal. Tem ninguém com a mãozinha levantada? Ah, tem, desculpa, atualizei aqui. Marcelo Diógenes, a palavra é sua. Oi. Oi, eu vou fechar meu microfone aqui para não dar problema. Oi, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mas tá com tipo um eco. Espera só um pouco. Eu não sei se é só para mim que tá ruim, mas para mim eu não tô ouvindo nada, tá assim, Aqui também tá ruim. Não consegui escutar. Melhorou? Não. Não melhorou. Eu não sei porque tá com um eco, assim, por exemplo, você falou assim, melhorou? Tá estranho. Então, mas tenta falar aí para ver. Então, vamos lá. Eu queria entender como que o marxador, né, acompanha a força. Não. Marcelo, você consegue escrever no chat? Daí eu leio aqui para o pessoal. Não sei se você tem acesso ao chat. Marcelo, você está me ouvindo? Acho que o Marcelo deve ter tentado se reconectar. Então, vou passar a palavra para o Itamar, enquanto o Marcelo não retorna. Itamar, pode falar. Boa noite, está me ouvindo, Daiane? Ouço bem, Itamar, pode falar. Bom, boa noite a todos, né? Eu li esse capítulo de novo, né? Que a gente lê tanta coisa quando a gente estuda Marx sobre mais-valia, mas lendo de novo o capítulo é muito interessante, né? E aí eu queria chamar a atenção que eu estou com a edição da Boitempo, né? Na página 299, indo até o final do capítulo, ele dá o exemplo ali do Nassau Sênior, né? Essa passagem do texto eu achei genial, né? Porque aqui se trata da luta pela redução da jornada de trabalho. Porque no período que o Marx está escrevendo, a jornada era 12 horas, né? E havia então a luta dos trabalhadores para reduzir para 10 horas,
né? E depois a gente chegou até as 8 horas de trabalho, né? Essa passagem aqui eu achei genial, porque o Sênior vai falar em nome dos capitalistas, né, para tentar justificar a jornada de 12 horas, né, quando havia, então, leis para tentativas e a luta para a redução da jornada, né? E aí é interessante porque o Marx, em algum momento, então, do texto, ele prossegue como se fosse, então, a fala do professor, né? Que ele faz isso recorrentemente nos trabalhos dele, né? Eu acho isso genial. E essa passagem, para mim, é genial, porque essa é a questão de fundo, eu acho que fundamental. Porque esse capítulo mostra que você pode traduzir em números a questão da mais-valia. E o capítulo inicia ele mostrando como é que você faz o cálculo, né? É muito interessante isso, porque quando a gente fala sobre isso em sala de aula, os alunos sempre reclamam dessa dificuldade de você demonstrar em termos de cálculo, né? Como é que se calcula a mais-valia? Para justamente fazer a crítica ao que os capitalistas normalmente falam, né? Que eles não estão preocupados com isso. E é muito importante saber, como você colocou hoje na aula de hoje, que para os capitalistas não interessa, né? Discutir mais-valia, eles estão preocupados com a taxa de lucro. A mais-valia interessa para nós, né? Interessa para a classe trabalhadora. Então, isso é muito interessante. Exatamente. Porque a gente sempre parte da ideia de que eles sabem disso também. Claro, certamente eles têm os seus economistas, aquilo que o Gramsci disse, os intelectuais orgânicos trabalham isso, e certamente alguns capitalistas que estudaram na universidade, estudaram Marx, sabem disso, né? Mas, São poucos, mas sabem, né? mas é muito interessante o que você falou, são poucos, né? Porque a gente acha que todos eles sabem disso, né? Eles sabem, na verdade, daquilo que interessa, da taxa de lucro. Então, me parece que o essencial para responder à crítica que os alunos fazem, né, da dificuldade de calcular mais-valia, e que às vezes a gente encontra na prática dificuldade também para calcular isso, nós teríamos como responder primeiro que realmente o Marx aceita esse desafio e faz o cálculo. Sim. Ele pega realmente de maneira matemática e mostra como isso ocorre. E aí ele trata a questão dos 100%, né? Da jornada de 16 horas, 8, 8, e faz o 100%. E, nesse sentido, ele apresenta os dados matemáticos, né? Eu que venho da sociologia, como diria Gramsci diz, bom, me tornei sociólogo porque eu sou um péssimo matemático, né? Que é o meu caso. E eu fui ser Eu achei que você era da economia. Não, Você é da sociologia. na verdade, eu sou jornalista que acabou sendo sociólogo. Pior ainda, porque todo jornalista é péssimo em matemática, né? Então, primeira coisa, ele comprova através de número, de matemática, como é que se calcula. Tá? E segundo, ele enfrenta aquilo que me parece que é a questão essencial, que é a questão da jornada de trabalho. Porque toda vez que o trabalhador luta para reduzir a jornada de trabalho, os capitalistas gritam, porque eles sabem que isso reduz a margem de lucro, porque só o trabalho socialmente necessário é que produz valor. É daí que ele vai extrair o seu lucro, que é a jornada não paga para o trabalhador. Então, isso confirma a tese de Marx, né? Então, achei isso muito interessante. E aí eu queria te perguntar, Daiane, porque aqui na página 299 da edição da Boitempo, quando ele tem essa passagem do Sênior, né, que ele vai explicar, então, vai entrar no debate sobre a redução da jornada de trabalho, ele vai dizer assim, ó, então pode-se imaginar, por exemplo, que o nosso fiandeiro, nas primeiras 8 horas da sua jornada de trabalho, produz ou repõe o valor do algodão no período seguinte, de 1 hora e 36 minutos. Repõe o valor do meio de trabalhos consumido no período subsequente de 1 hora e 12 minutos. Repõe o valor do salário até chegar, enfim, à famigerada última hora que ele dedica ao patrão na produção do mais valor. Então, ele mostra que, nesse cálculo que ele faz, como que o trabalhador reproduz não só o capital constante, mas como o capital variável, como também produz seu próprio salário. Então, eu penso que aqui tem a chave da resposta para explicar para nós trabalhadores como é que realmente é feito, de fato, a extração da mais-valia e, portanto, sobre o trabalho e o lucro do capitalista, né? Então, me parece que aqui ele sintetiza muito bem isso.
E aí eu queria te perguntar, né? Até para a gente poder explicar para os alunos muitas vezes e para quem ainda não compreendeu ou não entendeu o quanto esse cálculo é importante para calcular mais-valia, né? Se a gente não usasse o percentagem de 100 em 100, porque ele usa aqui a 16 horas, né? 8, 8, né? Daria para também fazer o mesmo cálculo, usando outro tipo de percentual, um percentual diferente, que não fosse 100, 100? Não, só vai ser 100, 100, Itamar, se você, por exemplo, você pega lá numa empresa, né? E você, no final do mês, você pega lá os dados daquela empresa e você vê que a folha salarial foi R$ 5.000. A folha salarial só de trabalhadores produtivos, de chão de fábrica, tá? Uhum. Foi R$ 5.000 a folha de pagamento desses trabalhadores. E você observa que eles produziram uma quantidade de mercadoria tal que foi vendida, repôs os meios de produção, pagou esses R$ 5.000 e sobrou mais R$ 5.000 na forma de lucro. Uhum. Aí você vai calcular a taxa de mais-valia. Como é que você vai fazer? A mais-valia é R$ 5.000, você põe na parte de cima. E a folha de pagamento é R$ 5.000, você põe na parte de baixo. Nesta situação, você tem uma taxa de mais-valia de 100%. Por quê? Porque 5.000 dividido por 5.000 é igual a 1. Daí você multiplica por 100, dá o percentual, né? Poderia dar uma taxa de mais-valia bem diferente, bem menor ou bem maior, a depender do tipo da empresa. Então, imagine que no final do mês, o cara foi lá e viu que a folha salarial deu 5.000, né? E viu que depois que ele vendeu aquela quantidade de mercadorias, pagou os meios de produção, tirou esses 5.000 da folha de pagamento, sobrou 10.000. Aí você vai... A tua mais-valia é 10.000. Então, você vai dividir o 10.000 pelos 5.000. Então, você tem uma outra taxa de mais-valia, né? Agora você tem 200% de mais-valia. Uhum. Ou poderia ter sobrado uma mixaria para o capitalista por N razões. Ele não sabe, não soube fazer o controle do processo de trabalho, o trabalho ali é muito ineficiente, e no final das contas sobrou como mais-valia dele R$ 1.000. Aí ele divide os 1.000 pelos 5.000 de folha de pagamento e tem a taxa de mais-valia é 1/5 ali, que eu não vou dividir para vocês. Então, assim, a taxa de mais-valia pode ser de qualquer tamanho, né? Em cada empresa vai ter uma taxa de mais-valia diferente. Precisa ter o dado da empresa ali. Se você tiver os dados certinho da empresa, você calcula com bastante tranquilidade. Essa coisa do sênior é bem interessante, porque pode ser uma confusão, não sei se é má fé do sênior ou pode ser burrice dele mesmo, mas essa coisa dele achar que o trabalhador reproduz o valor do algodão na sua própria jornada, né? Então, o Marx já vem mostrando que isso não acontece, né? O que acontece é, numa jornada de trabalho, o dispêndio da força de trabalho produz valor novo, que é o que o Marx chama de trabalho vivo, né? O algodão é trabalho morto. A máquina é trabalho morto. Então, máquina, algodão, são coisas produzidas em outras jornadas de trabalho pretéritas, que já passaram, né? E o trabalhador, ao despender sua força de trabalho, vivifica esse trabalho morto, como diz o Marx, né? O que o trabalhador faz nada mais é do que ao criar valor novo, ele transfere o valor das máquinas e das matérias-primas para esse novo valor criado. Então, o trabalhador faz duas coisas nesse processo de trabalho, né? Transfere esse valor, né? Serve como, digamos assim, não sei se substrato é a palavra, mas ele serve como o sujeito que faz acontecer a transferência de valor deste trabalho morto para o valor do novo produto criado. E, ao mesmo tempo, cria valor novo, né? Então, não faz o menor sentido o Nassau dizer que na jornada de trabalho ali, né, que o Marx está dizendo, a primeira hora é para reproduzir o valor do algodão, a segunda hora... Não, o valor do algodão só é transferido para o valor do novo produto criado na medida em que o trabalhador produz valor novo. Então, isso é bem importante de ser entendido, né? A jornada de trabalho, todo o dispêndio que o trabalhador faz de trabalho na jornada de trabalho é valor novo criado, né? Os meios de produção, eles só vão transferir para esse produto aí, no caso, o fio, né? O seu próprio valor na medida do seu desgaste ainda, né? Então, a máquina transfere só a depreciação,
o algodão já transfere todo o seu valor para esse produto. Então, Entendi. quando a gente faz o cálculo, é preciso ter bem distinto, né? O valor novo criado, que ele equivale à jornada, sempre. Se a jornada é de 8 horas, foi criado um valor de 8 horas. Se a jornada é de 12 horas, foi criado um valor de 12 horas. E note que isso é importante de ser entendido. Quando eu introduzo uma máquina, o valor total continua sendo 8 horas. Né? O que a máquina faz é me permitir produzir mais produtos e cada produto unitariamente tem um preço menor. Mas o valor total produzido é 8 horas. Né? E aí essas 8 horas sempre vão poder ser manifestadas em valores monetários, porque a gente sabe que essa coisa se manifesta na forma do dinheiro, né? A gente fala 8 horas só para seguir essa lógica do trabalho, mas eu posso sempre me referir a unidades monetárias, né? Então, quanto que eu produzo em unidades monetárias durante 8 horas, por exemplo, né? Mas acho que é isso. Não sei se eu respondi o que você tinha me perguntado. Você perguntou como é que explica para o aluno para o cálculo, né? É isso, o cálculo da mais-valia, eu só preciso saber qual que é o valor novo criado, tá? E nesse sentido, eu preciso saber, na verdade, as 3 partes componentes do valor da mercadoria. Eu preciso saber quanto que equivale ao capital constante consumido, quanto que foi pago de salário, e qual que é o valor total do produto vendido. Quando esse produto é vendido, o resultado monetário dele, uma parte eu vou repor os meios de produção, no capital constante, a outra parte eu vou repor os salários, e o que sobra é a mais-valia. Então, é assim que a gente calcularia, né? Se eu tivesse uma empresa, era assim que eu calcularia. No final do mês, eu vendo todo o meu produto. Aí eu pego minhas dívidas lá e vejo quanto que eu gastei com capital constante, tira isso. Quanto que eu gastei com capital variável, tira isso. O que sobrou é a minha mais-valia, que é uma categoria mais bruta, né? Dela vai ser deduzido imposto, vai ser deduzido juro. Se eu sou uma capitalista que peguei um empréstimo no banco, o juro que eu vou pagar vai sair da minha mais-valia, enfim. Então, a mais-valia é sempre uma categoria bruta, digamos assim, que dá para ser calculada desse jeito, né, na forma de resíduo do preço de custo da mercadoria. Então, assim, com toda certeza, dá para calcular a mais-valia. Eu tenho muitos colegas, assim, que estudaram marxismo há muitos anos atrás, e eles têm uma ideia, assim, bem estranha sobre a mais-valia. Eles acham que a mais-valia é uma coisa, assim, que paira no ar, uma coisa que você, meio assim, não sei, não dá para entender. Um dia um colega meu disse assim, mas Daiane, você tenta calcular a mais-valia? Esse negócio não dá para calcular. Eu falo, mas pessoas, vamos voltar à leitura do texto para ver se dá ou se não dá para calcular. É perfeitamente possível o cálculo. O problema é as barreiras estatísticas, né, como eu estava falando. Quando você quer calcular a taxa de mais-valia do Brasil ou dos países, né, você tem essas dificuldades de fazer a correlação entre a estatística que existe e o conceito para que você seja razoavelmente coerente no cálculo que você faz. Dá um trabalhinho, mas dá para fazer uma coisa bem aproximada. Agora, se as estatísticas fossem produzidas com base nos conceitos do Marx, facilitaria a nossa vida, né? Mas... Então, essa passagem aqui que ele cita, e depois ele prossegue como se ele fosse o Sênior escrevendo, na verdade, ele coloca para fazer a crítica e afirmar, então, a sua teoria, né? Exato, exatamente. Porque o segredo está aí no valor novo criado, né? Exatamente, o segredo está no valor novo criado, na ideia de que o valor das máquinas e das matérias-primas não é criado nesta jornada que eu estou trabalhando, já foi criado em jornadas pretéritas, então o que está sendo criado agora é um valor novo criado pelo exercício do meu trabalho naquele momento específico, né? Beleza, obrigado, Daiane. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que gostaria de falar. Marcelo, você conseguiu restabelecer contato? Consegui, aham. Tá me ouvindo certinho? Agora eu ouço bem. Ah, que bom, então. Mas, então, vamos lá. Eu tenho 2 questões, na verdade, para fazer para você, que tem um momento ali no texto que ele fala que o mais valor é a valorização proporcional do capital variável. E aí eu gostaria de saber como que esse mais valor acompanha, né,
o valor da força de trabalho, assim, de que forma que se dá essa proporcionalidade. E uma outra coisa que eu gostaria de ver se, né, é possível desembolar é que nessa equação que ele coloca capital constante mais capital variável mais M, né, que é o mais valor. Como que se dá objetivamente assim a definição desse mais valor? Para mim ficou muito confuso, sabe? Porque quando eu estava lendo o texto, eu tive a impressão de que o mais valor poderia ser o valor que o capitalista desejasse, entendeu? Tipo, mas agora eu estou compreendendo que é diferente da taxa de lucro, né? E acompanhando vocês assim as discussões está ficando um pouco mais confuso. Então são essas. Tá ficando um pouco mais confuso? Ai, Jesus. Aí eu Então, gostaria de não, compreender isso. é boa, é ótima a tua pergunta, Marcelo. Assim, eu costumo falar para os meus alunos que a mais-valia é uma variável ex post, né? Ex post é uma palavra que a gente usa bastante em economia. Ex post em que sentido? Você só conhece ela de fato depois que já aconteceu o processo produtivo. Você não conhece a mais-valia antes do processo produtivo acontecer, né? Então, você é dono de uma empresa, você contrata força de trabalho, você compra máquinas, você compra matérias-primas e bota o trabalhador para trabalhar. Não à toa que o capitalista fica em cima ali, o controle do processo de trabalho é um controle normalmente rígido. Por quê? Porque é preciso que o trabalhador despenda força de trabalho média, é preciso que ele utilize de forma bastante adequada as máquinas, que ele não estrague as máquinas, que ele utilize a matéria-prima de forma bastante eficaz. Por que tudo isso é importante? Porque o tamanho da mais-valia do capitalista depende de tudo isso. E ele só vai saber o tamanho da mais-valia dele depois que aquele conjunto de mercadorias for produzida e ele vender aquilo, né? Por exemplo, se não tiver demanda, né, se ninguém nunca comprar aquela mercadoria, o troço não vai nem se realizar. Então, o capitalista nem mais-valia vai ter, né? Então, a mais-valia é uma variável ex post nesse sentido, você só vai conhecer ela no final do processo. Terminou o processo produtivo, vendi o meu produto, aí eu vou saber, vendi meu produto, peguei aquela quantidade de dinheiro na mão. Tudo aquilo ali é mais-valia? Não. Por que não é? Porque eu preciso começar um novo ciclo. Então, daquela quantidade de dinheiro que eu peguei na mão, eu tenho que separar o dinheiro referente ao capital constante. Aquilo não é mais-valia para mim. É reposição de capital constante. Tenho que também separar a quantidade de dinheiro que eu vou pagar aos trabalhadores. A folha de pagamento, o capital variável, tira também. Tirou o capital constante, tirou o capital variável, o que sobra é a mais-valia, né? Então, vai depender, a mais-valia depende fundamentalmente do controle do processo de trabalho, né? Quanto mais eficiente for esse processo de trabalho, maior ou menor vai ser essa quantidade que sobra e que vai ser apropriada pelo capitalista na forma de mais-valia. E só depois que isso acontece, eu consigo calcular a mais-valia, né? Então, eu sei que depois que eu reservei a quantidade de dinheiro para o capital constante, eu reservei a quantidade de dinheiro para pagar novamente os salários, sobrou uma quantidade de dinheiro, aquilo ali é a minha mais-valia. Aí eu consigo pegar aquele valor e dividir pelo vizinho para eu saber a taxa de mais-valia. Antes disso acontecer, pessoal, não tem como saber qual é a taxa de mais-valia. Não existe como, sabe? Então, a mais-valia é uma variável que a gente só conhece no final do processo, depois da mercadoria vendida, e aí você vai fazer o acerto de contas ali, ver qual que foi o custo que você teve e quanto que sobrou. Por esta razão, pessoal, que existe essa mistificação na cabeça do capitalista, que faz parecer que esse dinheiro que sobrou para ele na forma de lucro advém igualmente dessas duas partes componentes do capital constante e do capital variável. Para ele fica obscurecido o fato de que aquela parte que sobrou do dinheiro que ele se apropria é uma parte que vem necessariamente do capital variável, né? Isso faz legitimar, por assim dizer, o lucro na cabeça dele. Faz parecer que ele auferiu o lucro porque ele investiu no processo produtivo máquinas e contratou trabalhadores, e dessas duas coisas sobrou aquele negócio, né? Sobrou aquela quantidade de dinheiro. Quando, na verdade, a gente sabe que máquinas não criam valor, o que cria valor é o dispêndio da força de trabalho, né? Então é isso, Marcelo, só dá para calcular a mais-valia no final do processo. Você tinha perguntado mais uma coisa.
das partes componentes. Desculpa, Marcelo, você fala de novo o que era? Não, mas acho que você acabou englobando assim, sim, ficou bem melhor, que era sobre como o mais valor acompanha, né, o valor da força de trabalho. O Marx fala que a força de trabalho é um índice, né, de produção do valor novo, né, mas é nesse sentido, no sentido de que ao trabalhar, o trabalhador reproduz seu próprio valor e a depender da quantidade de horas que ele trabalhar a mais, né, e a depender da qualidade com a qual o trabalho dele for despendido e for acompanhado, vai ter um tamanho maior ou menor de mais-valia. Só que esse tamanho de maior ou menor de mais-valia, ele sempre se relaciona com o próprio valor da força de trabalho, porque tudo que for produzido na jornada é valor novo criado. Desse valor novo criado, uma parte reproduz o valor da força de trabalho, outra parte é trabalho excedente. Então, ele sempre mantém essa proporção. Pode ser meio a meio, pode ser um terço, 2/3, enfim. Tudo vai depender do controle do processo de trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguém. Massa. Obrigado, professora. De nada, eu que agradeço a participação. Se alguém aqui for dono de empresa, ou conhecer alguém, ou tiver acesso a dados, seria legal a gente fazer esses cálculos, né? Se a gente tiver os dados, a gente faz uns cálculos bem legais. Não tem mais ninguém com a mão levantada, pessoal. Daiane? Diga, Almiro. No que o Marcelo falou ali, eu acho bem interessante, até para a gente desmistificar ou não, a questão da vontade do capitalista, né, nessa taxa de mais-valia, que ele chegou a referir, né, qual é a participação da vontade do capitalista nisso. Boa, ótima. De fato, o Marcelo falou isso, eu esqueci de comentar. Na economia convencional, pessoal, tem uma teoria de formação de preços que é mais ou menos assim, que é a chamada teoria do markup. Os preços são formados pelo preço de custo mais um markup. E fica parecendo que esse markup, o capitalista decide, né? Eu decido quanto eu quero lucrar. Então, eu tive um custo de 10, eu quero lucrar 100%, então eu coloco ali mais uma quantidade de valor X para vender a minha mercadoria e lucrar 100%, né? Na teoria do Marx, pessoal, esse markup precisa ser explicado de onde ele vem, né? Qual que é a origem real? Qual que é a origem material desse markup? Né? Ou é um valor que, ou é possível no capitalismo criar valores, aí os capitalistas estariam assim numa condição absolutamente favorável para eles, porque eles criariam valor do nada, né? Então, na teoria, o Marx consegue explicar que esse markup nada mais é do que o trabalho não pago, né? O markup é parte do trabalho despendido pelo trabalhador e, em vez da gente chamar de markup, né? Eles chamam de markup, a gente chama de mais-valia. Então, o capitalista não consegue determinar o quanto ele vai lucrar, né? Isso sem contar com o fato de que existe a taxa média de lucro, né, pessoal? Você pode ser um capitalista que você produziu o seu produto e na hora de vender você vai precificar e você bota um preço lá na altura. Você pode fazer isso, você é dono da empresa, você faz o que quiser com o seu produto. Só que você não vai vender, né, pessoal? Esse que é o problema. Justamente porque existem outros concorrentes, a menos que você seja um monopolista, né? As condições de monopólio têm que ser analisadas separadamente. Mas se você é uma empresa que atua em ambiente de concorrência, né? Eu não estou nem me referindo à concorrência perfeita ali dos neoclássicos. Estou me referindo a um ambiente de concorrência onde haja mais capitalistas que vendam um produto igual ou semelhante, né? Você não vai vender a tua mercadoria com o preço que você quiser, né? Então, essa é a ideia de taxa média de lucro, né? Então, o capitalista não consegue fazer isso, né? Estabelecer o tamanho do lucro dele, né? Por isso que eu digo que o lucro e também a mais-valia, né? É uma variável que o capitalista só vai conhecer depois do processo acontecido e da mercadoria vendida. Aí, depois disso, é que ele vai ficar feliz ou triste, porque ele pode ter prejuízo ao invés de lucro, né?
Tudo pode acontecer, a depender da eficiência do processo produtivo. Então, eu não sei se é isso, Almiro, consegui explicar, não sei se atendeu aí você e o Marcelo. De minha parte, sim. De minha parte é isso mesmo. Tá bem. O ponto dos economistas clássicos era esse também, sabe? Os economistas clássicos não tinham explicado a origem do lucro e da renda da terra. O Smith fez uma formulação de preço natural, onde ele dizia assim: o preço natural das mercadorias é o somatório dos salários, do lucro e da renda da terra. E aí ele dizia assim: e os salários equivalem ao trabalho empregado. Aí, quando ele faz isso, ele deixa completamente voando no ar as categorias lucro e renda da terra. Ele não consegue explicar qual é o equivalente material dessas categorias, de onde elas vêm, né? Qual é a riqueza real que faz remunerar lucro e renda da terra. E aí é o Ricardo que vem na sequência e fala: olha, Smith, você se enganou aqui, é quase desse jeito que você está falando, mas vamos dizer o seguinte: o preço natural é formado pelo salário, lucro e renda da terra, só que o trabalho empregado equivale a essas 3 categorias. A diferença é que o trabalho empregado é repartido nessas 3 categorias. E aí o Ricardo, aí, sem querer, ele é o precursor da própria teoria da mais-valia, né? Ele descobriu a mais-valia, mas não deu muita bola para ela. E aí depois o Marx vai e resgata essa ideia e dá o nome de mais-valia para esse negócio. Mas é mais ou menos essa ideia de tentar localizar na produção real, né, na riqueza real, quais são as partes componentes que remuneram cada parcela da população. Então, o lucro ele tem que estar ali, né, manifestado materialmente numa quantidade de riqueza que é vendida e se transforma em dinheiro e, portanto, é apropriada como lucro, como mais-valia, no caso, né? Que nós ainda não chegamos na divisão da mais-valia em várias categorias de renda, mas, por enquanto, a gente pode falar lucro e mais-valia é a mesma coisa. Só depois é que a gente diferencia. O que mais, pessoal? Acho que tem uma coisa que o Itamar falou que eu ia falar e eu esqueci. Pode falar, Júlia, depois eu comento. Pode falar. Não, pode falar, Daiane, depois eu pergunto, não tem problema pode não. Pode perguntar depois, se não tiver mais ninguém na vez, eu comento isso que eu ia comentar. Tá. Bom, na verdade, assim, eu até acho que eu entendi bem o capítulo. Uma primeira pergunta que eu ia fazer assim, é a primeira vez que ele fala de mais-valia no livro 1? Porque agora eu já até me perdi, porque como eu estou fazendo os 3, sim. A gente já está falando de mais-valia há um tempo, e agora eu falei, eu me perdi. A primeira vez que ele fala de mais-valia é no capítulo 4, né? Porque o capítulo 4 é aquele capítulo lá da transformação do dinheiro em capital, que é onde ele mostra a origem da mais-valia. Né? Então, a primeira vez que ele fala de mais-valia lá, que ele vai dizer que existe uma parte da jornada, ele vai dizer que o trabalhador produz um valor novo, mas ele custa só metade daquele valor e o resto é apropriado na forma de mais-valia. Né? Aqui nesse capítulo, ele dá uma definição de... ele dá uma definição de taxa de lucro. Taxa de mais-valia. Ele chega... Mas aí a minha outra pergunta, na verdade, é o seguinte, assim, porque eu não entendi muito bem por que ele trouxe, no item 2, que ele fala aqui, representação do valor do produto em partes proporcionais do próprio produto. Uhum. Eu não sei se eu entendi muito bem esse item, assim. Olha, esse item... pode fazer a pergunta. Seria que ele está explicando direito, porque ele dá tanto exemplo, não sei quantos shillings e não sei o quê, aí eu fiquei um pouco perdida, assim, que eu também não sou boa de matemática, então me complicou ali. Mas ele está querendo explicar exatamente isso, que ele precisa separar o capital constante, separar o capital variável, para ele entender o que realmente ele está, aonde está mais-valia ali dentro. Exatamente. Eu vejo que ele está fazendo antes uma coisa que depois ele vai usar justamente para criticar o sênior, né? O que o sênior faz é,
Dentro da jornada, o trabalhador vai reproduzir o valor do algodão, vai reproduzir o valor... E o Marx vai falar assim, não, pera, existem as partes componentes, né? Ele chama aqui representação do valor do produto em partes proporcionais do produto. Então, ele já vai dizer, olha, o valor de uma mercadoria tem 3 componentes, né? O capital constante, o capital variável e a mais-valia. E o que ele está focando é justamente nessa ideia, né? O valor da força de trabalho e a mais-valia, eles são valor novo criado, né? Numa jornada específica. O capital constante, não. O capital constante é valor que já existia, né? Ele é adicionado ao valor da nova mercadoria, mas de uma forma totalmente diferente que o valor do capital variável e da mais-valia, porque ele apenas transfere o seu próprio valor para esse novo produto criado, enquanto o valor da força de trabalho, né, o capital variável, ele é criador de valor, né? Ele se reproduz, ele cria seu próprio valor e ainda cria um valor extra que é a mais-valia. Então, o que ele está mostrando ali é que essas coisas acontecem em momentos distintos, né? E nesta jornada de trabalho que a gente está tomando em análise, o que acontece com os meios de produção, com as matérias-primas, é que elas apenas vão transferir o seu valor. O valor delas já existe. Esse é o ponto. O valor delas já existe no mundo. Então, é como assim, a costureira chega na fábrica às 8 horas da manhã. Quando ela chega lá, o valor da máquina de costura já existe. Aquela máquina de costura já existe na fábrica. O fio, o tecido, são valores de uso cujo valor já existe. E essa costureira chega às 8 horas da manhã, vai despender o seu trabalho durante 8 horas e vai criar valor novo. Valor que antes não existia, né? Só vai existir na medida em que ela está ali despendendo o trabalho dela durante as 8 horas. E ao fazer isso, então, no final da jornada dela, o resultado da jornada dela vai ser 10 calças jeans, por exemplo. 10 calças jeans que não existiam no planeta Terra antes daquela jornada. E essas calças jeans contêm 3 partes componentes. Contém o C, que é valor morto, que foi vivificado pela força de trabalho, incorporou o seu valor que já existia nessas calças jeans. E o B e o M, que é valor novo dessa calça jeans, né? Então, essa calça jeans tem 3 partes componentes. Uma que é trabalho morto, uma que é trabalho vivo, que se divide em 2 partes, que é o capital variável e a mais-valia. Beleza. Eu fiquei confusa exatamente num parágrafo aqui, que é bem no meio, essa partezinha pequena, né? Mas que ele fala, vai explicando, né? Na produção do fio. Tá. E aí depois ele fala, é como se tivesse se transformado em fio sem terem sido fiados, e como se a sua figura de fio fosse por enganação. Ele é bem irônico, né, esse capítulo. Sim. De fato, quando o capitalista os vende por 24 shillings, e com esse valor repõe seus meios de produção, evidencia-se que as 16 libras de fio não são mais do que um disfarce do algodão, dos fusos e do carvão. É isso mesmo, né? É isso mesmo. O exemplo da calça jeans que eu dei. A calça jeans é um disfarce da máquina de costura, do tecido jeans e do fio, entendeu? A mesma coisa o fio, né? O fio é um disfarce. O que está por trás dele? O algodão que deu origem a ele, a máquina de fiar que deu origem a ele, né? Então, fica escondido aí no produto final esses elementos... Diluído, né, na verdade. Diluído aí nesse produto final, vários elementos que entram na composição desse valor final, né? E que aí é justo que ele critica o cara, né? O sênior, exatamente. Sênior, porque esse valor não está totalmente ali, ele não vai ser, né? O capitalista não vai lucrar só na última hora, né? Porque ele precisa descontar todo esse montante. Na verdade, ele já está totalmente diluído. Mesmo se ele tirar essa última hora, ele continua tendo mais-valia do mesmo jeito, né? Exatamente. A depender né? A depender do tamanho do valor da força de trabalho, a depender do tamanho do, né? Então, nessa conta toda. Exatamente. Beleza. No capítulo seguinte, que a gente vai ver sobre a jornada de trabalho, Marx mostra uma parte toda histórica, né? Desde 1802, se eu não me engano, e vai mostrando todas as leis fabris que foram acontecendo e que foram reduzindo a jornada de trabalho de 18 horas, lá em 1800,
para 12 horas, 10 horas em 1844, mais ou menos, né? Então, é bem interessante essa análise que o Marx vai fazendo da jornada de trabalho, né, ao longo dos anos ali. Mas daí fica uma pergunta, que daí só se resolve lá no capítulo 10, né, no capítulo sobre a mais-valia relativa. Como é que pode a jornada se reduzir de 18 horas para 10 e continuar o capitalista lucrando, né? É uma redução muito significativa da jornada. Mas aí a mais-valia relativa explica isso, né? Ao longo de todo esse tempo também, o próprio valor da força de trabalho se reduziu, de modo que do valor novo criado, se o valor da força de trabalho também se reduz, o custo de reprodução da força de trabalho se reduz, então sobra mais ainda para o capitalista apropriar na forma da mais-valia. Então, é bem interessante esse capítulo da jornada de trabalho, junto com o capítulo da mais-valia relativa, explica umas coisas históricas bem interessantes. Mas nós vamos indo pouco a pouco, né, pessoal? Pouco a pouco. Depois vocês fazem aquela... Vocês que estão fazendo os 3 livros, né? Lá no 1º de julho, vocês vão fazer a síntese total da coisa, né? Quer dizer, não lemos todos os capítulos, né? Porque o livro 3, por exemplo, vai faltar bastante capítulo. Mas o grosso da teoria do Marx vocês já vão ter apreendido. Quer fazer mais algum comentário, Juliana? Não, só assim, isso até foge desse capítulo totalmente, mas isso, como essa coisa de como a mais-valia vai permanecendo, né, mesmo com a jornada reduzida, seria também, tipo, essas contratendências da queda de taxa de lucro, né, que lá no livro 3 está falando agora, por exemplo, a gente está estudando isso, estaria dentro dessa questão. Sabe que é curioso Seria mesmo? uma consequência, né? Essas contratendências poderiam ser uma consequência. Na verdade, é uma coisa curiosa que lá naquelas contratendências o Marx não fala da mais-valia relativa. Ele fala, o primeiro item da contratendência é a redução do grau de exploração da força de trabalho. O que é o grau de exploração da força de trabalho? Redução da taxa de mais-valia. Mas ele está falando da mais-valia absoluta. Ele está falando da redução da jornada, né? Não fica, ele não coloca ali como um elemento explícito a mais-valia relativa, né? É uma coisa curiosa. Mas pode ser uma contratendência também. Agora, para o capitalista individual, com toda certeza, né? A redução do custo de reprodução da força de trabalho, né? A redução do valor da força de trabalho, da quantidade de tempo de trabalho que o trabalhador precisa para reproduzir a si mesmo, e isso é um resultado do desenvolvimento tecnológico, isso favorece o capitalista individual com toda certeza, inclusive é o que faz gerar mais-valia extra, por exemplo, né? Os lucros extras que alguns capitalistas bastante mecanizados têm em razão dessa coisa, né? Dessa redução do valor da força de trabalho. Agora, quando o Marx se refere lá no livro 3, ele se refere à taxa média de lucro, né? Ele não está se referindo às massas de mais-valia individuais produzidas pelo capital. Só um minutinho. É isso? Vamos ver quem está na fila. Joia. Nós temos aqui Luciana. Pode falar, Luciana. Me escuta? Escuto. Tá. Eu queria, na realidade, é bem rápido. Você está com a coleção, você está com os economistas, a versão, né? Tá. Eu tô com a da Boitempo. Eu queria ver como que tá para você um trecho aqui. Seria o meu, na versão da Boitempo, o parágrafo 12 desse capítulo. Você está mutada para mim. Desculpe, já está no item 2? Não. É um parágrafo... Não chegou ainda no item 2. Tá, deixa eu contar 12, então. Desculpa te fazer. Não tem problema. 1, 2, 3... 4... Uns parágrafos grandes, né? 4, 5... 6... Não sei se eu tô contando certo. 7... 8, 9... 10... Só um pouquinho, aí. 11...
Ó, no 12, eu chego num parágrafo que é assim, segundo nossa suposição, é um parágrafo que tem bastante número? Não. Não, acho que, bom, segundo período do processo de trabalho, não é esse, acho que é o próximo. O segundo período do processo de trabalho, é antes ou É o depois? próximo. Para mim começa assim, tá? Tá. Como, por um lado, o valor do capital variável é igual ao valor da força de trabalho por ele comprada. Tu tens aí, né? Achei. Vai na última frase desse parágrafo. Dá uma, para mim aqui começa, ambas as proporções expressam a mesma relação. Você pode ler para mim como tá para você? Posso. Tá escrito assim: ambas as proporções expressam a mesma relação de forma diferente, uma vez na forma de trabalho objetivado, outra vez na forma de trabalho em fluxo. Ah, tá. Aqui tá em forma de trabalho objetivado, outra na forma de trabalho fluido. Aqui que reside a minha dúvida. Esse aqui, no caso, o trabalho objetivado, eu estou falando do trabalho necessário, e o fluido seria o trabalho extraordinário, vamos dizer assim, não, o trabalho excedente. Eu precisava ler aqui, deixa eu só ler o parágrafo inteiro, só um pouquinho. Tá. Como o valor do capital variável igual ao valor da força de trabalho comprada por ele, como o valor dessa força de trabalho determina a parte necessária da jornada de trabalho, enquanto a mais-valia, por seu lado, é determinada pela parte excedente da jornada de trabalho, segue-se. A mais-valia está para o capital variável como o mais trabalho para o necessário, ok, ou a taxa de mais-valia. De ponto. Ambas as proporções expressam a mesma relação de forma diferente. Uma vez na forma de trabalho objetivado, outra vez na forma de trabalho em fluxo. Ah, tá. Ambas as proporções. O que ele está falando assim, ó. Ele está dizendo assim, ó. A mais-valia está para o capital variável como o mais trabalho para o necessário. Então, o mais trabalho e o trabalho necessário, né? Os conceitos de trabalho necessário e trabalho excedente, um está para o outro, né? Do mesmo modo que o capital variável está para a mais-valia. Então, um grupo desse ele está chamando de trabalho objetivado e o outro de trabalho em fluxo. Agora, qual que seria o trabalho objetivado? Eu acho que o trabalho objetivado seria essa oposição entre trabalho necessário e trabalho excedente. Não, o inverso, eu acho. É trabalho em fluxo, o trabalho necessário, né? Você entendeu essa oposição desses dois conceitos, né? A mais-valia está para o capital variável. Ambos são valor, né? Ambos são valor, né? Podem ser expressos em tempo de trabalho, podem ser expressos em unidades monetárias. Já o trabalho necessário e o trabalho excedente, eles são expressos em tempo da jornada, né? Uhum. Então, qual deles é o objetivado e qual deles é o fluido, é o influxo? Eu acho que o trabalho objetivado, porque objetivado é aquilo que já aconteceu, né? Pois é, então, eu estou achando... Não sei, quando eu li, eu entendi que o objetivado seria o trabalho necessário. E a outra forma de relação estaria num trabalho que seria o trabalho excedente. Mas aí eu estaria ainda na questão do trabalho e do mais trabalho, que aí eu estaria na esfera de uma das relações que ele aponta aqui em cima, não do capital variável. Eu acho que ele tá opondo esses dois grupos conceituais. Então, mais-valia e capital variável, ele está chamando provavelmente de trabalho objetivado. Trabalho objetivado. E trabalho necessário versus trabalho excedente, ele está chamando de trabalho em fluxo. Sim, agora pode ser, né? Agora eu tenho dúvida qual que é o objetivado e qual que é o influxo, sabe? Mas eu acho que é isso, tá? É essa oposição que ele está fazendo. Eu só tenho dúvida de dizer qual que é o trabalho objetivado e qual que é o trabalho em fluxo. Em fluxo, eu acho que é isso, né? Em fluxo é o trabalho necessário, porque o capital variável ele é objetivado. É uma coisa que já existe, por exemplo, uma quantidade de dinheiro que formou a massa salarial, a massa para ser a folha de pagamento. Então, é trabalho objetivado, né? Mais-valia, a mesma coisa, né? Ela vai ser mais-valia na medida que o produto se vende, né? E o produto se transforma em dinheiro, portanto, objetivado. E é trabalho em fluxo, aí sim, o trabalho necessário é trabalho em fluxo.
Que trabalho está sendo fluido, por assim dizer, né? Ele está acontecendo numa jornada de trabalho. Do mesmo modo, tanto o trabalho necessário quanto o trabalho excedente. Eu acho que é isso. Eu acho que fica até mais fácil de entender na sua tradução. Ah, sim, como eu trabalho gosto. em fluxo do que trabalho fluido. Eu acho que dá até melhor a compreensão. Fluxo, né? Uhum. Tá. Eu, sinceramente, gosto da minha tradução, sabe, pessoal? Por isso que eu não comprei até hoje a edição da Boitempo. Mas eu gosto dessa tradução aqui. Eu acho que ela é mais clara, assim. Mas, enfim. Tá bom, obrigada. O que mais, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse negócio aqui do influxo e do objetivado? Eu acho que é isso, pessoal. André. Isso, eu posso falar a palavra um pouco com você, André. Pode falar, André. Na verdade, pensando assim, né, pela terminologia que é um pouco que ele está puxando do Hegel, né? Uhum. Quando ele fala em trabalho objetivado, ele está falando do produto, né, daquilo que é produzido. E o trabalho em fluxo, né, ele seria esse trabalho que ainda não foi transformado em algo real, né, em algo objetivado. Né? Nesse sentido, eu acho que é isso, então, porque o trabalho objetivado, transformado em produto, é esse, né? O produto foi produzido, foi vendido, e só depois que ele é vendido eu tenho a mais-valia, por exemplo, certo? A categoria mais-valia eu só tenho depois que o produto é vendido. Então, nesse sentido, ele opõe mais-valia e capital variável, chama de trabalho objetivado. E trabalho necessário e trabalho excedente é o trabalho em fluxo, é o trabalho fluido. Não. Acho que o trabalho fluido é o trabalho enquanto ele está acontecendo, né? Então, mas ele está se referindo ao trabalho necessário, né? O parágrafo é assim, ó. Onde está esse parágrafo que eu procurei aqui? Você está em qual edição? Na Boitempo, Luciana, qual que é o... André, se tivesse com a Boitempo, está na página 294, é o primeiro parágrafo dessa página. Tu vais encontrar essa questão aqui do trabalho objetivado e trabalho fluido na última frase desse primeiro parágrafo da página 294. Mas leia o parágrafo inteiro, porque ele está se referindo às proporções que ele falou na frase anterior, né? Daiane, se eu puder contribuir. Pode falar, Elmiro, pode falar. Assim, eu acho que eu concordo plenamente contigo, até se a gente seguir a ordem, né? A ordem é primeiro ele pega o valor, né, para depois o trabalho. E aí é a mesma ordem. Então, o valor é o objetivado e o trabalho é o fluido. Até pela ordem que faz sentido. Uhum. Até mesmo para a explicação que o André deu, eu acho que faz sentido isso, viu, André? Também. Porque capital variável é algo objetivado já, né? Ele só existe, tanto o capital variável quanto a mais-valia, só existem depois que o capitalista vende a mercadoria, objetivou aquele trabalho, né? Aquela mercadoria foi vendida, e aí ele recupera esses valores aí, né? Recupera uma quantidade monetária equivalente ao capital variável, recupera uma quantidade monetária equivalente à mais-valia. Então, eu acho que é isso mesmo. E aí, se não tiver ninguém inscrito, eu teria uma pergunta também. Pode falar, enquanto o André está lendo ali, depois o André pede para falar de novo. Se o André quiser falar antes, tá com ele a palavra. Também. Não, gente, eu confesso que eu vou ter que ler mais o que vem antes depois aqui. Dá uma lida aí, então, aí você vê se você tem o mesmo entendimento que a gente. Tá bom? Tá bom? Fala, Elmiro, pode falar. Mas achei a contribuição do Hegel bem interessante até para a compreensão também. Sem dúvida. A questão do mais produto ali.
Isso me pareceu algo meio solto no capítulo. Ele depois vai relacionar isso a alguma outra questão ou é só um... Mais produto, na verdade, é mais valia, né? Aonde exatamente você está falando? É o item 4 do capítulo, a última página. Última página do capítulo. Do capítulo. Ah, o mais item 4, produto, mais produto, deixa eu ver. A parte do produto em que se representa a mais-valia, É como chamamos se de fosse mais a produto. mais-valia em um produto, né? É. A minha dúvida é, porque me pareceu meio solto ali, se ele usa isso para a teoria dele depois, no decorrer do livro. Ele volta e meia usa como sinônimo de mais-valia, né? Ele mesmo está dizendo aqui, ó, a parte do produto em que se representa a mais-valia, chamamos de mais produto. Volta e meia ele usa essa expressão mais produto, mas significa mais-valia mesmo. Uhum. Tá bem. O que mais, pessoal? Acabaram as dúvidas? É só isso? Esse capítulo tem muito exemplo numérico, né? E ele gosta desses shillings aqui. Eu odeio esses shillings, gente do céu, eu tenho uma raiva disso. Quando eu faço exemplo numérico para meus alunos, eu coloco tudo em reais, só para não ter que enfrentar os shillings. É isso, pessoal? Peraí, só voltar aqui, então. Vamos lá, André. Vamos lá. O que ele está chamando de trabalho necessário aqui é esse trabalho necessário à subsistência, né? Isso, necessário à reprodução do trabalhador, da força de trabalho do trabalhador. Então, aqui, eu acho que... na verdade, eles estão falando de duas proporções, né? Das relações aqui. Então, tem o mais valor, o mais valor, que seria esse lucro, né? Que o capitalista está tendo, está em relação ao capital variável. O capital variável é o trabalhador, né? O capital variável é assim, né? Se é um único trabalhador, você pode dizer que é valor da força de trabalho, né? Porque é um único trabalhador. Mas se são vários trabalhadores, aí é o somatório desses valores das forças de trabalho, ou imaginando que todos tenham o mesmo valor, né? Mesmo valor da força de trabalho, é o valor da força de trabalho vezes o número de trabalhadores. Daí a gente chama de capital variável. É a quantidade. Pelo que eu entendo, assim, ele chama de variável porque você não consegue determinar de forma constante, como a gente consegue nos meios de produção, né? O quanto cada trabalhador vai produzir, né? Então, por exemplo, se você tem 5 trabalhadores, eles falam... Eu lembro que tem uma parte que ele fala sobre a média, né, dos trabalhadores. Então, se você tem 5 trabalhadores que trabalham no campo e você pega, por exemplo, desses 5... um deles vai trabalhar melhor, o outro vai trabalhar pior, um vai ser mais eficiente, outro menos eficiente. Né? Não, capital variável. Capital variável foi definido ali no capítulo anterior, né? Ele chama de variável só porque é a fonte do valor. É a única fonte do valor. Então, ele varia, ele cria valor. Em oposição ao capital constante, que são máquinas, equipamentos, matérias-primas, que não têm a capacidade de criar valor, apenas transferem um valor que já existe para o valor do novo produto criado. Então, é variável no sentido de que é produtor de valor, tá? Não, mas é isso que eu estou falando, varia essa quantidade de valor que é produzida. Não, né? Não. Cria seu próprio valor e cria valor novo. É isso que é capital variável. Porque capital variável nada mais é do que o pagamento do valor da força de trabalho. O capital variável, na prática, é a folha de pagamento de uma empresa. Sim.
uma folha de pagamento de trabalhadores produtivos, né? Sempre lembrando isso. Então, essa coisa que você falou de um produz mais, outro produz menos, isso daí é o tempo de trabalho socialmente necessário, né? No tempo de trabalho socialmente necessário, captura-se a média do grau de desenvolvimento tecnológico, da intensidade do trabalho e da habilidade do trabalho com a qual esses trabalhadores estão trabalhando. Então, aí seria essa captura da média, da eficiência média, por assim dizer, né? Mas o capital variável, não. O capital variável ele se traduz empiricamente como a quantidade paga de salários. Então, mas ele é uma quantidade paga de salários que vai produzir um valor que você não sabe qual é. Sim, Né? Vai reproduzir seu próprio valor e um valor extra, que daí esse valor extra a gente não sabe qual é, vai depender das condições nas quais a mercadoria vai ser vendida e como é que vai ser realizado esse produto. Mas eu acho que é um pouco essa, né, que é que o que ele está falando, que tem uma relação entre o mais valor e o capital variável, né? Enfim, eu acho que não vou conseguir contribuir muito aqui, não. Não, mas eu acho que você contribuiu quando você explicou o que é objetivado. Aí, para Então, mim, ficou na verdade, claro. eu lembrei aqui de uma passagem do capítulo 5, né, onde ele fala do trabalho, né? Eu posso até ler aqui, é um parágrafo bem curto. Ele diz assim, né? Então, no processo de trabalho, a atividade do homem, com a ajuda dos meios de trabalho, opera uma transformação do objeto do trabalho segundo uma finalidade concebida desde o início. O processo de trabalho se extingue no produto. Seu produto é um valor de uso, um material natural adaptado às necessidades humanas e por meio da modificação de sua forma. O trabalho se incorporou ao seu objeto. Ele está objetivado. Isso. E o objeto está trabalhado, né? Então, nesse sentido de que o trabalho objetivado é esse trabalho que vira o trabalho morto, né? Isso, que aconteceu já, né? Está objetivado nesse sentido. E a ideia do trabalho... se você for pensar no tempo de trabalho necessário, ele é algo em fluxo mesmo, né? Ele é em fluxo porque ele está acontecendo em diversas jornadas, né? Ao longo da jornada ele está acontecendo. Então veja, trabalho necessário é algo em fluxo, mas ele tem uma manifestação objetivada que é o capital variável, né? O tempo de trabalho necessário equivale ao capital variável, só que um é trabalho objetivado, outro trabalho em fluxo. O capital variável é objetivado no sentido de que é uma quantidade já existente, né? Foi objetivada, em algum momento foi objetivada. Aquela mercadoria foi vendida e se transformou novamente em capital variável e mais-valia. Então, eu acho que nesse sentido, para mim, quando você lembrou dessa definição de objetivado, para mim ficou claro que é isso mesmo. E aí o Almiro contribuiu com a ideia de que no texto, né, a redação, ela nos leva a isso também, porque ele primeiro fala desse grupo, desse par conceitual, mais-valia e capital variável, e depois ele fala de mais trabalho e trabalho necessário. E aí, primeiro ele fala do trabalho objetivado, e depois trabalho em fluxo. Então, de fato, é isso que significa objetivado nesse sentido. O Marx usa umas expressões assim que às vezes a gente dá um nó na nossa cabeça. Trabalho encarnado também, ele usa. Trabalho encarnado. Materializado. Incorporado. Materializado, exatamente. Várias expressões. Não tem ninguém aqui com a mão levantada, povo. Estão todos satisfeitos com os conceitos do capítulo 7? Depois nós vamos retomar esse assunto no capítulo sobre a diferença entre massa e taxa de mais-valia. O capítulo da jornada de trabalho, pessoal, só fazer um adendo aqui. Ele é bem grandinho, tá? Não sei se vocês já pararam para ver aqui, mas eu me lembro. 69 páginas. 69 páginas. Mas a parte teórica, pessoal, está nas 4 primeiras páginas, tá? O conteúdo teórico do capítulo está nas 4 primeiras páginas. Depois o Marx faz uma digressão histórica bastante interessante, vale a pena ler também,
Mas, assim, do ponto de vista de elementos teóricos que ele apresenta ali, tá no início do capítulo, tá? As 4 primeiras páginas. Para quem, assim, tá apertado de tempo e não vai ter tempo de ler as 69 páginas, leiam as 4 primeiras que já dá para a gente discutir as questões teóricas do capítulo. O que mais, pessoal? Luciana, pode falar. Daiane, não é nenhuma dúvida, mas é mais um trecho que eu achei muito interessante para a gente ver como alguns discursos bem torpes ainda são... Ainda é uma narrativa ainda que vai se recriando, né? Aqui na versão da Boitempo, na página 303, é a nota 32A. Num determinado momento ele está falando sobre a questão da regulação da hora de trabalho, está falando do Reino Unido, da questão da diminuição da jornada de trabalho, e está se discutindo a diminuição da jornada de trabalho das crianças dentro das fábricas, né? Esse conjunto de leis ele nomeia aqui, que eu acredito que era nomeado na época como Factory Act. E aí ele vai dizer assim, num determinado momento, que eles estão fazendo alguma petição e alguns trabalhadores são obrigados, outros assinam porque querem, e os peticionários, que são pais, creem que 1 hora adicional de lazer não terá outro efeito senão a desmoralização de seus filhos, pois o ócio é a porta de entrada para todo o vício. É impressionante, né, esse discurso Claro, aí que ele vai citar outros autores que na época estão discutindo que tipo de impacto isso vai ter no lucro das empresas com a redução de 1 hora de jornada de trabalho, e ele vai contar com essas pessoas que vão ficar a favor, incluindo alguns trabalhadores sendo obrigados, constrangidos ou não, a assinar essa petição com esse tipo de argumento. Isso me faz refletir muito sobre os contextos que a gente passa atualmente, né? Eu estou aqui falando de Florianópolis, eu sou colega do Itamar. A gente trabalha na mesma instituição, ele é docente, e eu sou técnica administrativa em educação. Tempos atrás a gente se organizou enquanto categoria dos TAIs, que a gente chama aqui. Aqui a gente chama assim também. Chama TAIs também. TAIs também, aham. A gente se organizou, aqui a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas, 9, contando com o horário de almoço, né? Então todo mundo entrava às 9 e saía às 18. Então esse era o horário de trabalho. E a gente se organizou, né, com respaldado em legislação, para atender 6 horas e ampliar o nosso horário de atendimento, ao invés de 9 horas, com 1 hora de interrupção para almoço, para atender 12 horas ininterruptas o público. E aí, pensando na comunidade interna e externa, a UFSC, né, a nossa universidade aqui. E isso deu um nó. A gente tem aqui uma sociedade, está em Florianópolis, eles são muito conservadores, né? A mídia é muito conservadora, e o Itamar sabe muito bem, que o Itamar é jornalista. E deu um nó na cabeça, porque ao mesmo tempo que eu estou reduzindo a minha jornada de trabalho de 8 horas para 6, eu estou ampliando o atendimento de toda a universidade, possibilitando que outras pessoas de outros turnos consigam acessar secretarias de curso, enfim, tem informações de nível administrativo. E a coisa que a gente mais ouvia não era um elogio do tipo, nossa, todo mundo está tendo acesso ao atendimento administrativo agora. Era, esses tais são vagabundos e não querem trabalhar. E aí, quando eu li esse trecho, eu pensei muito no nosso atual contexto. Enquanto isso, ainda a gente carrega 100, 200 anos depois essa mesma dinâmica, essa mesma narrativa, essa mesma defesa, né? Enfim, não é uma dúvida, era só uma reflexão que eu queria colocar aqui. Sabe que aqui na universidade também nós fizemos isso. Então, eu sou vice-coordenadora de curso de graduação. Os nossos técnicos, eles trabalham 6 horas, mas a gente organizou a rotina deles de modo que a secretaria fica aberta 12 horas, né? Uhum. Para atender tudo. Mas isso daí, Luciana, vai ficar muito mais claro quando a gente lê os capítulos sobre o salário. Aí você vai achar fantástico o capítulo sobre os salários. Por quê? Porque o salário, o Marx vai mostrar lá, ele aparece para a gente como... o Marx vai falar que a forma salário é uma forma mistificada do valor da força de trabalho. Porque a forma salário nos faz crer que nós ganhamos por toda a jornada trabalhada. Então, por exemplo, vocês ganham para trabalhar 8 horas. Como é que pode reduzir para 6, né? Porque a forma salário faz isso. Faz parecer que um trabalhador que trabalha 8 horas ganha X reais por 8 horas de trabalho, né? Uhum. Mas o que nós ganhamos não é as 8 horas de trabalho, nós recebemos o valor da nossa força de trabalho.
Então, a redução de jornada de trabalho com redução de salário não faz o menor sentido. É nesse contexto no qual o Marx está explicando a mistificação da forma salário, sabe? Então, isso daí vai ficar bem mais... vai dar uma pimentada aí na discussão, quando a gente trabalhar esses 3 capítulos referentes aos salários, que são bem interessantes também, e bem importantes para, sobretudo para a luta trabalhista, né? A luta sindical, enfim, para a gente ter noção de que as demandas por redução de jornada, elas são legítimas. E lutas por redução de jornada sem redução de salário. Exato, sem redução de salário. Porque não faz o menor sentido redução de jornada com redução de salário, não deve estar na pauta da classe trabalhadora, né? Mas é bem interessante isso que você coloca, bem interessante mesmo. Agora, é muito chocante, né, pessoal, quando a gente lê esses capítulos, sobretudo o capítulo sobre a jornada de trabalho, que o Marx conta uma história, conta a história, né, de como era na Inglaterra, e a naturalidade de crianças de 3, 4 anos trabalhando em fábricas, né? É uma coisa assim, bem... uma coisa que choca. E a gente fica pensando que isso ficou para trás, isso é do capitalismo do século XIX. E não é, né, pessoal? A gente vê que se a lei trabalhista for definhando, até chegar num ponto que ela era lá em 1844, essas condições se repetem, elas voltam, né? Toda essa forma de trabalho retroage, por assim dizer, né? Então, se o capital for deixado livre, leve, solto, a gente chega lá novamente, a gente volta atrás, não tenho dúvida. Itamar, desculpe se está com a mão levantada, eu nem vi, pode falar. Não, é só sobre aquilo que você estava falando dos cálculos, né? Ele usa, inclusive, a moeda da época, né? Que ele está vivendo. E para a gente, às vezes, fica difícil, né? Acompanhar esse raciocínio, né? Como eu não sou economista e da área da matemática, quando ele fala ali, como é que é? 2 sobre 1/2, ele faz aquelas relações, né? Mas o importante, eu agora pensando como sociólogo, né? É a mensagem que está por trás desses cálculos. Porque a genialidade do Marx está em não só afirmar suas teses, seria fácil, né? Mas ele faz os cálculos matemáticos para mostrar como é que isso se dá realmente na sua mecânica interior, né? O que torna, às vezes, estressante a leitura, né, do Capital. E se você pegar os 3 livros, você vai ver o que tem desses cálculos, né? Porque eu já tive a oportunidade de pegar um livro do pessoal de Minas, que fez um estudo durante 2 décadas em cima do Capital, onde eles fizeram, então, um texto final reproduzindo a lógica de todo o argumento de Marx num único livro, né? Então, essa parte aí desses cálculos vão aparecendo, eu só ia passando, né? Eu li tudo, né? Mas ia passando, porque o que me interessa é o conteúdo que está por trás desses números. E aí você chega a síntese muito interessante, como ele coloca aqui na Boitempo, página 293, né? Que resume muito bem todo esse esforço que ele faz, né? Desses cálculos todos. Ele vai dizer o seguinte: o segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador trabalha além dos limites do trabalho necessário, custa-lhe, de certo, trabalho, dispêndio de força de trabalho, porém não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais valor, que para o capitalista tem todo o charme de uma criação a partir do nada, né? Veja como é interessante, né? E aí ele continua: e essa parte da jornada de trabalho denomino tempo de trabalho excedente. E ao trabalho nela despendido denomino mais trabalho. E aí ele continua, e aí depois ele faz uma relação entre a transição do feudalismo, né, do regime de servidão, da escravatura, para o modo de produção capitalista, e ele vai dizer, olha, o que diferencia as várias formações econômicas da sociedade, por exemplo, a sociedade da escravatura daquela do trabalho assalariado, é apenas a forma pela qual esse mais trabalho é extraído da produção imediata do trabalhador. Ou seja, é o trabalhador que
produz a mais-valia, que produz a riqueza. Então, eu acho assim genial, entendeu? Porque ele tem passagens onde ele deixa claro o nosso esforço é monitorar os momentos em que vai aparecer esses insights, porque o resto é cálculo, e aí é o economista puro falando, né? Então, o meu olhar é sempre de sociólogo, eu vou atrás dessas insights, né? Mas... Você tem toda a razão. Ele faz todos esses cálculos e coloca esses números e tal, mas ele sempre faz uma síntese, uma redação assim com a síntese da coisa, né? Você sabe que o Marx, ele, não sei, sendo que eu li, na época que o Capital foi publicado, né? Ele passou pela censura lá na Rússia. Aí o czar lá, que ainda era esse regime, fez lá a análise, a censura, e o resultado foi o seguinte: não, pode publicar aqui, não tem problema, é muito matematizado, ninguém vai entender. E aí deixaram passar, porque acharam que realmente era um trabalho tão difícil que ninguém ia ler, ninguém ia nem entender, né? Deixaram publicar lá na Rússia. E o Marx sempre gostou muito de matemática, ele tem uns escritos sobre cálculo integral e diferencial, você acredita? Então, ele se metia em tudo quanto é área, na verdade. Da matemática, à biologia, à história, à filosofia, ele estava lá metendo o nariz dele. Tá sem áudio, Itamar. Um pequeno adendo sobre a edição russa, né? Quando foi publicado o livro 1, teve um estudante russo, né? Que fez uma leitura crítica e ele vai fornecer alguns elementos que o Marx vai incorporar numa revisão de uma segunda edição, devido à colaboração desse jovem estudante, né? Então isso é muito interessante. Então o czar se enganou, porque leram e entenderam, né? É isso aí, pessoal. Mais alguém gostaria de falar? Deixa eu ver. Alguém colocou alguma coisa no chat, eu não vi. Vou tirar minha mãozinha aqui. Ah, tá. Aqui a Cris colocou no chat sobre o trabalho de crianças, né? Que ela disse que não ficou no passado, não. Infelizmente não, né? Mas vemos isso ainda nas pequenas lavouras, principalmente na agricultura familiar, onde as crianças desde cedo estão junto com os pais na lida. Os filhos dos comerciantes de pequenos supermercados, também vemos jovens, adolescentes e até mesmo crianças, sem contar outras situações bem mais exploradas, crianças no sinaleiro. Com toda certeza. Mas, assim, pelo menos o grande capital, né, em razão da lei trabalhista, não incorpora essa força de trabalho. Felizmente, né? Quer dizer, felizmente para a criança. E aí, Virgínia, mais alguma coisa aí para... Como é que tá sendo as tuas aulas lá? Tá sem áudio. Eu peço desculpas, mas eu estou participando também de uma reunião da universidade. Ah, tá em duas sessões. Mas assim, eu peço desculpas. E na terça-feira passada faleceu meu sogro de Covid, então eu não consegui participar. Então eu estou torcendo aí para conseguir participar de uma maneira mais ativa, né, nas próximas terças-feiras. Mas agora estou justo numa reunião do mestrado. Não, a apresentação da integração do curso, então eu estou um pouco, mas é bem interessante, é um capítulo que pode ser bem simples, mas sempre aparecem, né, vários elementos levantados, e cada vez eu entendo mais que a contribuição de outras áreas, né, tem um olhar que é diferente do economista e sempre é uma construção que é muito mais interessante, que abre a mente para nós, né, como economistas. É verdade. É verdade, você tem toda a razão, Virginia. A gente está sempre acostumado com os alunos de economia, né? E os alunos de economia trazem para a gente uma visão da própria economia, né? Da economia neoclássica, da economia convencional, que eles são bombardeados no curso de economia.
Então, é bem interessante. Por isso que eu adoro esse curso de extensão, porque a gente tem contato com outras áreas e é um ganho enorme, assim, sem sombra de dúvida. É um elemento muito mais, é muito crítico, né? Então, acho que na área de economia estamos mais acostumados a seguir, né? Os elementos que já se tornam clássicos, né? Que são o mainstream. Sim. E aqui aparecem os elementos, e acho que todas as construções, inclusive agora eu vi que você encaminhou um e-mail também com uma discussão que estão fazendo sobre a questão do trabalho. Sim, isso. Também... A que eu mandei hoje? A que você mandou hoje, que deve então, ter sido da discussão da aula passada, do encontro passado, que eu não participei. Na verdade, é do encontro do livro 2. Tá? No livro 2 surgiu lá um ponto que a gente ficou lá emperrado, e aí o Cipolla pediu para o Almir e para a Júlia escreverem um texto. Aí eles fizeram a lição de casa. Exatamente. É sobre o capítulo 4 do livro 2, né? Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Mas desculpem, eu não estou participando. Não tem problema. Só que não quero perder, porque é muito construtivo, é uma discussão muito interessante. Beleza, parabéns não tem problema. A todos. Deixa eu até fazer uma observação sobre isso. Eu mandei o e-mail, né? O Almir e a Júlia fizeram um texto bem legal, né? Eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu não tive tempo de parar e escrever ainda. Mas leiam lá o que ele escreveu. A Bruna mandou também um trecho eu não li ainda, tá? De um texto do Harvey que toca sobre o mesmo assunto dessa parte do livro, do capítulo 4, da autonomização do valor. Então, acho que é legal a gente ler e discutir. Talvez amanhã a gente já possa discutir amanhã, rapidinho, né? Antes do capítulo do encontro de amanhã mesmo, tá? Mas é bem interessante, pessoal. Sabe que essa é a ideia, né? Quando eu registrei o projeto de extensão lá aqui na universidade, uma das coisas que eu coloquei porque assim, a coisa da extensão, né, pessoal, não sei se vocês sabem, né, o que é extensão, mas a extensão é um negócio que requer uma interação dialógica da universidade, dos alunos, né, no caso dos nossos alunos aqui, sobretudo no livro 3 ali, que está o Yuri e o Matheus e a Gabriela, com a sociedade. No caso, a sociedade, a comunidade para nós, são vocês que participam, né? Então, tinha uma parte que eu registrei lá do processo do projeto de extensão, que eu dizia assim: vamos estimular, né, voluntariamente, que os participantes escrevam pequenos textos sobre conteúdos dos capítulos, né? Então, quando o Cipolla falou assim para o Almir e para a Júlia escreverem, nossa, eu achei fantástico, porque essa é a ideia, né? Que o projeto de extensão ele tem que ser algo transformador, que transforme a comunidade, no caso, os participantes. Então, na medida em que os participantes se interessam, claro que a gente não tem como obrigar, né, os participantes a escreverem coisas, enfim, tudo vai depender do nível de desenvolvimento que cada participante está. Mas eu achei muito legal eles terem escrito aquele texto, né, e a gente discutir aquele texto, eu acho que é fantástico. E isso, eu quero incentivar isso, sabe, pessoal? Sempre na medida em que vocês se depararem com um pequeno ponto do texto, então, por exemplo, essa coisa que a gente viu agora do trabalho objetivado, né? Se alguém não ficou satisfeito, vai buscar mais, escrever um pouquinho lá, 4, 5 páginas sobre isso, é um exercício excelente, sabe? Compartilha com todo mundo e cada um dá um pitaco, e o negócio pode até, no final das contas, virar um pequeno artigo que até pode ser publicado, enfim. Então, essa é um propósito, digamos assim, do curso, envolver os participantes nessa leitura e na sua própria produção e elaboração do conhecimento do capítulo, né? Então, por isso que eu mandei para todo mundo lê, todo mundo dá um pitaquinho, e é assim. Excelente. Todo mundo que quiser escrever um pequeno texto, pode escrever, manda para a gente. Excelente, excelente. Então tá, né, pessoal? Não temos mais ninguém com a mão levantada. O nosso capítulo é curto. Se ninguém mais quiser fazer contribuições, a gente pode encerrar por aqui hoje. E guardar o fôlego para amanhã. Daiane, o Jorge. Jorge levantou a mão, hein? Ai, não aparece aqui para mim, Jorge. Pode falar. Ah, agora apareceu. Deu um delay aqui. Pode falar, Jorge. Desculpe. Boa noite, professora e colegas. Boa noite. Pode falar.
ler é fácil e a videoaula é excelente. A gente já chega na aula já com quase tudo completo. Eu queria saber, professora, já que a aula está no final e não tem mais dúvida, para não também comer o texto, né, e já falar sobre coisas que estão mais para frente, eu gostaria de saber como que... É que eu não sou da economia, então eu não sei, assim, absolutamente nada. Eu entendi ali que o markup é uma espécie de mistificação e para o Marx o lucro é mistificação. Como que os economistas, assim, tomam partido disso? Porque não tem mais como, depois que o Marx descobre isso, a mais-valia, não tem mais como você dizer, não, eu vou ignorar isso e vou dar a bola para frente. Então, eu gostaria de saber como que, assim, parece que depois disso a economia, depois que o Marx escreveu, parece que a economia tinha que pender sempre ao trabalhador. Mas como que eles fazem para ignorar isso, assim? Porque ignorar para alguém que está na sociedade, dizer que o lucro e etc., é tranquilo. Mas dentro da economia, assim, um economista que vai pesquisar o valor, ele vai ter que passar por isso. Como que ele faz para negar isso? Dizer, não, Marx estava errado, assim, vamos ignorar ele, etc. Essa é a minha dúvida, assim, não sei se faz sentido. Ou se é estúpida a pergunta. Não, excelente pergunta, pessoal. Mas assim, na economia, pessoal, atualmente coordenador de operações tá aberto o microfone, eu acho que da Virgínia. Da BR-116, Curitiba, que é a divisa de Santa Catarina do Rio Grande. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Jorge, na verdade, é a coisa mais bizarra do mundo. Sabe o Yuri que media o livro 3, o Yuri fez o curso com a gente, né? E na medida que ele ia estudando o Capital, ele ia falando, gente, mas a economia é uma farsa. Toda a economia é uma farsa, não é possível. Porque como é que é possível o Marx ter explicado todas essas coisas e a economia convencional ainda existir? Então, na verdade, o Marx ele não existe dentro da ciência econômica. Então, por exemplo, na nossa universidade, a gente tem uma disciplina chamada Economia Política, que é uma disciplina que lê os 3 livros do Capital, tá? Nós tínhamos há cerca de 10 anos, um pouco mais, 2 anos inteiros sobre Marx. Daí houve uma reforma curricular, tiraram um ano inteiro, agora a gente tem 1. Mas se a gente olha todos os cursos de ciências econômicas do Brasil, nós, na Universidade Federal do Paraná, somos, assim, praticamente os únicos que têm 1 ano inteiro para falar de Marx. Os cursos de economia simplesmente aboliram o Marx dos seus currículos. Então, você pode olhar o currículo da USP, você pode olhar qualquer currículo que você quiser. No Nordeste, talvez tenha um pouco mais, mas também é assim, como é que o Marx é tratado lá? Como história do pensamento econômico, né? Como se o Marx tivesse ficado na história do pensamento econômico junto com os economistas clássicos. Então, ele é tratado assim. Ele não é levado a sério, por assim dizer, né? A teoria do Marx é como se fosse uma coisa que ficou na história, é uma teoria que não explica o capitalismo contemporâneo. E aí, os alunos de economia, eles são bombardeados com teoria econômica convencional. Então, por exemplo, o currículo de economia do curso aqui da UFPR tem 3.015 horas. Dessas 3.015 horas, só 120 horas são sobre teoria do Marx. Todo o resto é sobre teoria econômica convencional. Uma outra disciplina vai falar um pouco do Keynes, que também é super abandonado, né? E outras vertentes da economia que também são abandonadas. Então, o grosso do curso de Ciências Econômicas é teoria econômica convencional. Então, não se discute, entendeu? Não tem, assim, por exemplo, a teoria do valor-trabalho não é considerada, não existe isso, é preço, teoria de preço, oferta e demanda, não existe essa discussão sobre teoria do valor, é uma coisa que não entra assim, isso daí é tema de história do pensamento econômico, tá? Não é como se não fosse economia de verdade, é assim que o Marx é tratado dentro do curso de Ciências Econômicas, né? Então, a maior parte dos meus colegas nunca leram Marx. Eu tenho um colega que é um super amigo, o Fernando, Virgínia. É meu melhor amigo, mas ele é neoclássico. Ele é, né? E ele fala, Dai, para de me falar essas coisas do Marx aí que você está me convencendo. Eu nunca li esse livro, não quero nem ler, senão eu vou mudar de ideia.
Então, é mais ou menos assim. Não, a maior parte dos economistas não leem o Marx. É uma coisa assim, muito, muito, muito difícil. E cada vez mais difícil, porque os currículos vão sofrendo reformas e aquela partezinha que tinha do Marx vai sendo retirada, né? Então, por exemplo, se o Cípula se aposentar, fico só eu ali defendendo o currículo. Se quiserem fazer uma reforma curricular, no departamento de 45 professores, vai ser votado, vai ser um voto contra 44. Eles tiram a disciplina de economia política e pronto. Os alunos não vão mais estudar economia política. Mas dá para falar um pouquinho? Pode falar. A Virgínia, ela foi professora substituta lá no nosso departamento, então ela conhece a realidade. Pode falar. Mas agora, por exemplo, na UNILA, que também é uma universidade que é bastante plural, também tem um semestre para dar Marx, que na verdade é economia política, né? Economia política 2. Em economia política 1 tem Adam Smith e David Ricardo. Mas, assim, com relação, por exemplo, aos que são os neoclássicos ou que trabalham, né, com as ideias convencionais, se você traz a leitura do Marx, que, embora seja muito extenso, né, é possível de compreender, não é que é impossível, não é que você lê o original, não é possível. Serve muito mais para interpretar a realidade e para entender os processos que estão acontecendo na nossa realidade que qualquer outro autor que você leia que é dos convencionais, né, da economia, do mainstream, da ortodoxia, dos neoclássicos, né. Então, isso é um elemento muito interessante. Eu acho que é bem isso. Se ler, eles vão saber que vão ser convencidos. Então, por isso, eu prefiro não saber, né. Então, acho que é uma questão interessante. Eu não estou ouvindo. O Raí apertou meu microfone. É bem isso. Vários colegas, assim, né, que nunca leram Marx. No meu curso não tinha. E assim, na disciplina de História do Pensamento Econômico, é uma tragédia, porque o Marx é sempre tratado, assim, normalmente, o professor que dá História do Pensamento Econômico não é um marxista e, às vezes, é um antimarxista. Então, assim, se o aluno tem só História do Pensamento Econômico, o que ele vai ver do Marx ali é quase uma aberração, assim. Então, é isso. Não se discute, na verdade. E eu vejo, sabe, os meus alunos são de 2º ano. Eu gostaria que a minha disciplina fosse no 4º ano. Porque eu vejo que os alunos, quando a gente está dando a disciplina, os alunos se interessam muito, acham muito interessante e tal. Só que daí aquilo ficou no 2º ano. No 3º e no 4º, eles são bombardeados com teoria neoclássica. Teoria neoclássica. Chega no 4º ano, ele já esqueceu daquilo e, na verdade, ele pensa assim, não, agora o que eu quero é alguma coisa para o mercado de trabalho. Né? Eu quero fazer a disciplina de Bolsa de Valores ou eu quero fazer a disciplina sobre análise de viabilidade de projetos, porque agora eu estou preocupado em me formar e arranjar um emprego. Então, o Marx fica bem lá para trás. É assim que funciona na economia. Tem a Cris está com a mão levantada e o Itamar. Pode falar, Cris. Não, a Cris apachou. Você não quer mais falar, Cris? Tudo bem? Eu vou mandar por e-mail, Daiane, pode ser? Tá joia, pode ser. Uhum. É sobre categorias. Eu já estou montando o e-mailzinho, já estou mandando para você. Perfeito, ótimo. Pode falar, Itamar. Não, agora você falando sobre isso, né? E a Virgínia, o quanto eu fui ingênuo numa aula com um aluno de economia dizendo, bom, essa parte aqui teoria de valor, sistema financeiro de Marx, vocês vão ver em teoria econômica de Marx na disciplina de vocês. Não vai mesmo. Eu até depois vou dar uma checada. Principalmente na UFSC, ali a UFSC ela tem um perfil bem... Eu até vou dar uma checada, porque, coincidentemente, eu dou Sociologia na Economia e sou do colegiado do curso de Economia. Legal. Dá uma checada ali para você ver. Representando o CFH, todo o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, porque nós temos vários departamentos que dão aula lá na Economia, né?
Porque, de qualquer forma, a gente garantiu no currículo novo deles ciência política, sociologia, antropologia, tem filosofia, né? Eu sei que a UFSC tem mas pensando agora, até vou dar uma checada no currículo para dar uma olhada, que aí me aguçou a curiosidade, né? Porque antigamente, antes de eu começar essa brincadeira lá de lecionar com eles, eu sempre imaginei que Marx era visto não só como sociólogo, né? Mas também era estudado dentro da teoria econômica mesmo, né? Porque a gente pega a obra dele, o Capital, a gente vê que é pura teoria econômica, né? Tirando as outras questões que eu já apontei, né? Então, até vou dar uma olhada, né? Porque eu cometi essa gafe dizendo para os alunos, não, essa parte vocês vão ver em teoria econômica, não em sociologia, né? Porque aqui tudo se resume, e isso eu percebo lá na economia, aí eles transferem para a disciplina de economia política, né? E aí parece que é um semestre ou um ano. Mas tem uma briga enorme, Tamar. E eu tenho um amigo professor que ele, inclusive, leciona essa disciplina no Departamento de Economia e leciona para nós no curso de Ciências Sociais, né? E aí os alunos têm acesso a David Ricardo, etc., os clássicos. Então, essa é uma briga enorme. E ao próprio Marx. Mas, para além disso, teria que ver também a teoria econômica dele, né? Porque Sim, então, essa é uma briga. Tem todas as questões voltadas para a teoria econômica em Marx, né? O pessoal fala assim lá, né? A gente recebe crítica há muitos anos, do tipo assim, quando foi feita a reforma curricular, que tirou um ano de economia política, o grande argumento era assim, puxa, mas economia política não é só Marx. Por que vocês dão só Marx em economia política? Então, na verdade, o nosso curso está fazendo 75 anos esse ano. E essa disciplina existe desde lá. Então, imagine, eles deram esse nome provavelmente para se safar da censura, né? Porque o nome correto da disciplina deveria ser Teoria do Marx, né? Mas o nome é Economia Política. Então, isso acaba se virando contra a gente, porque as pessoas falam, mas por que vocês não... Por que a gente não vê, então, o Kalecki? Por que a gente não vê o Schumpeter? Por que vocês não falam um pouquinho do Keynes? Porque isso tudo é economia política. Por que vocês vão falar só do Marx, né? Então, é uma briga bem feia, sabe? É difícil sustentar a disciplina lá. Pode dar uma olhada no currículo da UFSC, que muito provavelmente, se eles veem Marx, é em História do Pensamento Econômico. Ou numa disciplina que ele divide ali com os economistas clássicos, com o Smith e com o Ricardo. Eu acho que o nosso curso da UFPR é o único do Brasil que tem um ano inteiro de teoria do Marx, embora o nome seja Economia Política. Ali na economia, me parece que é um semestre. Vou depois tirar a dúvida. Dá uma olhada. Mas a gente percebe que os alunos já chegam, até nas primeiras fases, eles já chegam meio com cabecinha feita, e aí a gente já vê a dificuldade, que é só falar o nome de Marx, que aí já vem o... Eles são, na verdade, bombardeados com teoria neoclássica, então... Não dá nem para culpá-los. Mas aí depois, quando a gente entra no método, né, principalmente no método de Marx, para mostrar a importância para a pesquisa científica acadêmica, aí a gente vai conseguindo, né? Beleza, então? Beleza, pessoal. Legal. Gostei da discussão de hoje. Não tem mais ninguém com a mão levantada, então nós já são 8 horas e 58 minutos. Então, acho que a gente pode se despedir. Tchau para todo mundo e vejo os do livro 2 amanhã. Para os demais, até a próxima terça. Tchau, pessoal. Tchau, Luciana. Venha dar tchau aqui. Venha dar tchau. Tchau, parabéns. Tchau. Dá tchau para Virgínia lá. Dá tchau para Virgínia. Tchau. Meus filhos vêm daqui a pouquinho. Tchau, povo. Tchau. Deixa a mãe parar a gravação aqui. Cadê? Aqui.